Queridos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Deus seja louvado pela Igreja de Cristo, pela sua família, por nós estarmos aqui nesta noite. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler aqui um texto bastante relevante para as nossas vidas, neste culto da família, e que Deus fale conosco, que Deus venha abrir o nosso entendimento, para nós, como família cristã, nos alinharmos com o padrão de Deus para a sua igreja, para a família. E o texto nos diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, um texto muito conhecido. Nós vamos falar sobre um tema muito atual, tão atual como naqueles dias, um tema chamado adultério na família. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Davi voltou para casa. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram,
e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei este relatório: pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubuzete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Os irmãos que estão aqui podem se sentar. Glórias a Deus. Eu fiz questão de ler todo o texto para que nós pudéssemos juntos compreendermos melhor o que Deus quer falar conosco nessa noite, em relação a esse tema tão importante, este assunto tão importante que é a família. A família é essa instituição sólida, criada por Deus. Deus criou a família. E a primeira família que Deus criou foi a família do Éden, criando o primeiro homem, Adão, e de Adão fez a primeira mulher. Já nos primórdios, já no princípio da vida, após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor, terem desobedecido às ordens do Senhor, o pecado entrou na família, o pecado entrou no relacionamento dos casais, o pecado entrou no mundo, e como está escrito também na carta de Paulo aos Romanos, quando o pecado entrou no mundo por um homem, ele veio a todos e todos morreram, e consequentemente o pecado atingiu a família. E nós temos, da descendência de Adão, nós temos os dois filhos, Caim e Abel. E nós temos o primeiro homicida, que foi Caim, que matou o seu irmão por conta da inveja, por conta do pecado. O fato é que a família tem sido bombardeada de todos os lados. A família tem sido atacada por todos os meios e de todos os lados. Desde o período de Adão e Eva, passando por Abraão, chegando também nós temos no período de Noé, nós vamos ver que Noé também teve problemas em relação a seus filhos, em relação à sua nudez que foi revelada
por um de seus filhos. Nós vamos ver que Ló, um homem justo, que se atormentava dia e noite, vivendo em Sodoma e Gomorra, este homem teve problemas com a sua família, a ponto de ter tido dificuldades para tirar a sua família de Sodoma, a ponto de aqueles 2 anjos terem que arrastá-los, pegá-los pelas mãos para tirá-los dali. E a sua mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Mais tarde, suas 2 filhas, com medo de não encontrarem homens, acabaram se deitando com Ló. E da união delas com o pai, viria a nascer os amonitas, que se tornariam depois grandes inimigos de Israel. Nós também encontramos no Velho Testamento, para daqui a pouco nós começarmos juntos a pensarmos sobre esse texto que nós lemos aqui de 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ver que os filhos do profeta Eli, eles não temiam a Deus, eram sacerdotes, serviam no templo, eles tinham uma missão de sacrificar perante ao altar, mas zombavam das ofertas, desprezavam o padrão de Deus, eram filhos de um homem muito importante daquela época, o profeta Eli. No entanto, seus filhos não temiam a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Samuel, juiz, sacerdote, profeta, homem extremamente respeitado em Israel, como poucos existiram, como poucos foram respeitados a ponto dos próprios israelenses, as pessoas mais importantes daquela época, dizerem que os filhos dele não eram iguais, não eram semelhantes a ele. Quando nós chegamos no Novo Testamento e nós, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos identificar que no início da igreja havia um mover muito grande, um mover extraordinário do Espírito Santo, e Deus estava fazendo maravilhas através dos apóstolos, através de Pedro, a ponto da sua sombra curar os enfermos, fazendo maravilhas através da vida de Paulo, da vida de Filipe, que estava em Samaria. E naqueles dias havia tanta comunhão, havia tanta presença do Espírito Santo, eles estavam tão unidos que tinham tudo em comum. Mas havia uma família ali que tinha tudo isso, que participou disso tudo. Um casal chamado Ananias e Safira, uma família que foram mortos pelo próprio Deus, porque mentiram para o Senhor. Nesse início de mensagem, eu quis aqui trazer para vocês uma retrospectiva rápida, simples, daquilo que nós encontramos na Bíblia em relação às famílias, os grandes problemas que as famílias enfrentam. E será que eu, minha casa, você, sua família, também não tem enfrentado problemas? As estatísticas nos mostram uma realidade nada otimista para as famílias evangélicas. Eu estava lendo um livro e acompanhando alguns relatos, e eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês alguns relatos sobre as estatísticas das famílias em relação ao que está acontecendo. Não saia da sala, fique atento ao que Deus quer falar conosco, aquilo que o Senhor vai passar para nós.
Nesta noite, é muito importante nós nos atentarmos ao que está acontecendo. E neste livro que trata sobre família, aqui tem um relato que nos diz assim: o inevitável resultado do relativismo desta era é a falência dos valores morais, a fraqueza da família e o aumento vertiginoso da infidelidade conjugal. Valores relativos são uma consequência inevitável do relativismo da verdade. Em 1969, no auge da revolução sexual, acompanhe esse dado comigo, 68% dos americanos acreditavam que era errado manter relações sexuais antes do casamento. Por volta de 1987, um período supostamente conservador devido ao surgimento da AIDS, apenas 46%, menos da metade, acreditavam que o sexo pré-marital era errado. Em 1992, somente 33% rejeitavam o sexo pré-marital. A infidelidade conjugal tem sido uma triste marca da sociedade contemporânea. Os dados são alarmantes e estarrecedores. Pesquisas realizadas entre pessoas de até 40 anos revelam que 50 a 65% dos homens casados e 45 a 55% das mulheres casadas têm sido infiéis aos seus respectivos cônjuges. Outros dados identificam que 26 a 70% das mulheres casadas e 33 a 75% dos homens casados já se envolveram em casos extraconjugais. Os casos extraconjugais, além de serem desastrosamente comuns, têm consequências devastadoras para os casais e para os filhos. O divórcio tem sido estimulado como solução para os casamentos em crise ou relacionamentos partidos. Até 1960, 25% dos casamentos terminavam em divórcio. De lá para cá, este índice tem aumentado consideravelmente. Comentaristas sociais declaram que 50% dos casamentos realizados nos Estados Unidos terminam em divórcio. Tragicamente, 70% dos novos casamentos surgidos entre os divorciados acabaram num período de 10 anos. John Stott, em seu livro Grandes Questões sobre Sexo, afirma que a taxa britânica de divórcio, que aumentou cerca de 600% nos últimos 25 anos. Eu vou continuar aqui um pouquinho mais. Eu quero contar com a sua paciência, eu quero contar com a sua intercessão, eu quero contar com o seu apoio, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Não saia da sala. Às vezes números cansam um pouco a gente, mas é importante nós construirmos aqui esse alicerce, essa base, juntamente com a palavra que foi lida, para depois, num tempo objetivo, eu falar sobre o texto que nós lemos hoje juntos.
O divórcio produz lágrimas e sofrimento. Ele quebra vínculos e separa o que Deus uniu. Uma pesquisa de âmbito nacional entrevistou, guarde isso, anote isso, você que é pai, você que tem filhos, você que tem passado por momentos difíceis no teu casamento, na tua família, ouça o que o Espírito está dizendo para nós. É preciso nós vigiarmos, é preciso nós, como igreja de Cristo, não adotarmos o padrão do mundo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos um padrão, é o padrão das Escrituras, é o padrão da Bíblia, é uma conduta de agradar ao Senhor. Não é porque o mundo vive debaixo de um relativismo, de um pluralismo, onde tudo pode, e onde todos os valores absolutos estão cada vez mais sucumbindo, que nós cristãos, que levamos o nome de cristãos e confessamos Cristo como Senhor e Salvador, que vamos fazer o mesmo. Nós vamos lutar pelo nosso casamento, nós vamos lutar pela família, nós vamos lutar pelos valores cristãos na família, nós vamos nos empenhar em sermos melhores maridos, em sermos melhores esposas, em sermos melhores pais, em sermos melhores filhos. Afinal, nós temos um Senhor. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor. Nós temos aquele que nos comprou com sangue precioso, e nós devemos a Ele a nossa obediência na família. O divórcio produz lágrimas e sofrimento. Ele quebra vínculos e separa o que Deus uniu. Uma pesquisa de âmbito nacional entrevistou 17 mil filhos de divorciados com até 17 anos de idade e chegou aos seguintes resultados: filhos que vivem com a mãe e o padrasto ou com a mãe divorciada têm um risco de 20 a 30% maior de sofrer acidentes graves. Filhos que vivem apenas com a mãe como cabeça do lar são 50% mais suscetíveis a doenças psicossomáticas. Filhos que vivem com a mãe como cabeça do lar ou com a mãe e o padrasto têm uma tendência 40 a 70% maior de repetir de ano na escola. Filhos oriundos de casamentos quebrados são responsáveis por mais de 70% dos casos de suspensão ou expulsão escolar. Uma pesquisa feita pela psicóloga Judith Walkenstein revela que algumas feridas do divórcio não diminuem substancialmente com o tempo. Ela afirma que quase a metade dos filhos de pais divorciados entram na fase adulta como pessoas preocupadas com menor rendimento nas suas atividades e baixa autoestima. Algumas vezes tornam-se pessoas mais susceptíveis à ira. A autora ilustra de maneira vívida a devastação provocada não só na vida dos adultos atingidos pelo divórcio, mas também na vida dos filhos.
Ouça isso: de cada 5 filhos, 3 se sentem rejeitados por pelo menos um dos pais. 5 anos depois do divórcio dos pais, mais de 1/3 dos filhos se sente pior do que antes do divórcio. A metade dos filhos percebe que os pais ainda se desgastam um com o outro, mesmo depois do divórcio. 1/3 das mulheres e 1/4 dos homens sentem que a vida ficou pior, com mais desapontamento e solidão depois do divórcio. Não há dúvida de que tanto o casamento como o divórcio são assuntos que merecem a nossa atenção e todo o nosso empenho na busca por respostas certas para as inquietações que atingem a maioria das famílias. Contudo, essas respostas não podem emanar da confusão conceitual e moral daqueles que desprezam o casamento e estimulam o divórcio. Precisamos buscar não a opinião dos homens, mas a direção de Deus. Assim devemos nos voltar prioritariamente, não para os manuais recheados de erudição humana, mas para a eterna e infalível Palavra de Deus. Eu fiz questão nessa noite, lendo este livro, lendo este texto, de compartilhar com vocês um pouco dessas pesquisas e um pouco desses dados atuais acerca das consequências do adultério e, finalmente, do divórcio na família. Nós vamos ver que ninguém está livre de pecar. A única maneira de nós estarmos seguros em relação ao pecado é uma vida constante com a palavra, constante com a oração e constante no relacionamento de Deus com o Senhor. O adultério tem derrubado tanto homens do mundo como homens que estão na igreja. O adultério tem derrubado tanto mulheres do mundo como mulheres que estão na igreja. E nós lemos na abertura deste culto, do início deste momento da pregação da Palavra de Deus, nós lemos aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, uma narrativa de alguém que foi chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Um homem que no registro dos livros dos reis de Israel é tido como um dos reis mais amados, mais prestigiados, aquele que reinou durante 40 anos, que ganhou muitas batalhas, um grande guerreiro, um grande combatente, um adorador, que quando pegava a sua harpa e dedilhava em sua harpa, os espíritos maus saíam do seu rei antecessor Saul, homem ao qual era admirado por muitos. No entanto,
O texto que nós lemos nos fala no versículo 1 que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. O maior perigo é aquele perigo que nos ronda, que está perto de nós e nós o desprezamos. O maior inimigo que nós temos é aquele que convive conosco diariamente e muitas vezes nós sabemos que ele é real, que ele está por perto, querendo nos tragar como um leão. Este inimigo se chama pecado e ele pode entrar em nossas casas, ele pode entrar no casamento, ele pode entrar no matrimônio por diversas maneiras. No caso de Davi, isso começou a se tornar uma realidade quando ele se entregou ao ócio, quando ele se entregou à desocupação, quando ele se entregou a uma zona de conforto, porque ir para a guerra na primavera representava ir no melhor período da estação, onde as estradas, os caminhos estavam fartos com as colheitas, e ali era um período excelente para a guerra. No entanto, ele se entregou ao ócio, e do telhado do seu palácio, de onde dava para ver as casas vizinhas e o que acontecia nas casas vizinhas, ali ele foi surpreendido pela imagem de uma bela mulher, conforme está escrito nos versículos 12, 13, 14 e 15. Que nos diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Quando alguém tomando banho, o versículo 11:3, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Aqui nós vemos alguns erros fatais que Davi cometeu por não ter vigiado acerca da sua vida. Mesmo esse homem que tinha tanta intimidade com Deus e escreveu boa parte dos salmos com tanto requinte, com tanta riqueza, com tanta beleza, com tantas canções. Os salmos são canções. Um homem que conhecia a vontade do Senhor, e Deus havia dado a ele tudo. Mas aqui
nós lemos que ele estava deitado numa tarde. O que isso representa para mim? O que isso representa para você? Quando nós estamos deitados, nós estamos descansando, nós estamos tranquilos, nós estamos relaxados. Se nós trazermos isso para uma aplicação para a nossa vida espiritual, se estivermos agindo assim, seremos incapazes de estarmos mais atentos, mais vigilantes, com os nossos olhos mais abertos. Porque quem dorme não consegue prestar atenção no inimigo, não consegue estar atento, afinal estamos dormindo, e quando estamos dormindo, o Senhor nos guarda. Mas, trazendo isso para um contexto espiritual, daquilo que ele viveu, daquilo que ele iria viver, primeiro ele deixa de ir para a guerra, quando nenhum rei deixava de ir para a batalha. Ele fica ali no seu palácio, ele fica no seu conforto, ele se entrega ao ócio, ele se entrega ao descanso, e ele vai, e ele olha. Em Tiago, no capítulo 1, nós temos aqui, da parte do Senhor, uma afirmação acerca de como nós somos tentados. Em Tiago, no capítulo 1, a partir dos versículos 13, nós lemos assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pela própria concupiscência, pela cobiça dos olhos, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E foi exatamente isso o que aconteceu com este grande rei, com este homem de Deus, um homem tão importante. E eu quero novamente destacar que quanto mais alto nós subimos, maior será o tombo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais responsabilidade nós temos diante de Deus, diante dos homens, diante do cônjuge, diante dos filhos. E ele, sabedor disso, ele olha, ele deseja, ele cobiça, ele quer. E ele teve tempo para raciocinar, ele teve tempo para diagnosticar que aquilo tudo traria para ele uma grande desgraça. Mas por que ele não o fez? Por que ele não parou? Por que ele não retrocedeu? Por que ele não desviou o olhar dele? Eu acredito, como acabamos de ler na carta de Tiago, no capítulo 1, que o desejo ele é concebido pela cobiça dos nossos olhos. Aquilo que os meus olhos desejam e eu cobiço e eu continuo cobiçando, isso entra no meu coração. E entrando no meu coração, isso toma vida, isso toma proporção, isso gera morte e isso gera o pecado.
E nós sabemos que o pecado, ele cauteriza a nossa mente, a ponto de nós não discernirmos mais o certo do errado, o bom do ruim, o agradável do desagradável, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ele teve tempo hábil e ele articula na sua mente. Nós vemos isso nesses versículos que nós lemos juntos. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, é filha de Eliú e mulher de Urias o Etita. Ele tinha conhecimento de que se ele se deitasse com aquela mulher, ele estaria praticando o adultério. E o adultério, pela lei mosaica, pela lei escrita, relatada em Levítico, era passivo de morte, de apedrejamento. E não somente isso, ele vem a matar o marido dela. Ele sabia também que em casos de matar um inocente, um homem que matasse o outro, deveria pagar com a própria vida. Tudo isso que Deus está falando conosco nesta noite, acerca da queda de Davi com Batseba, com o pecado do adultério, isso começou quando ele ficou em casa, quando ele deixou de ir para a guerra, quando ele se entregou ao prazer da carne, quando ele permitiu que a cobiça dos seus olhos o levassem a pecar contra o Senhor. E ele deita-se com Batseba, e ele adultera com ela. E no texto que nós lemos, ele depois chama Urias, este homem que temia a Deus, este homem de caráter, este homem de princípios, este homem que honrava a sua liderança, que honrou ao rei, que honrou ao seu chefe Joabe. Ele não aceitou aos pedidos do rei. Quando o rei disse para ele: lave os seus pés, e essa expressão do texto, lave os seus pés, significava: vá para sua casa, deite-se com sua esposa e aproveite das delícias do casamento. E ele não fez nada disso, e ele permanece com uma posição íntegra. Ele deita-se nas esteiras que normalmente os soldados ficavam ali sem retornar para sua casa, esperando um novo comando. Davi ainda tentou embriagá-lo, deu bebida para ele, entregou um presente para ele ir para a sua casa e gozar da companhia da sua esposa. Notem vocês os efeitos do pecado, as consequências do pecado na mente de um homem que conhecia a Deus, que conhecia a lei do Senhor, que tinha intimidade com Deus, mas passa então a agir de uma forma ímpia, de uma forma mundana, de uma forma como alguém que não conhecia e não temia ao Senhor. E mesmo assim, Urias se manteve íntegro, se manteve ali numa posição de fidelidade
aos israelitas que estavam no campo de batalha, a Joabe, ele se manteve numa posição admirável, como um verdadeiro guerreiro de elite que era. Então, desesperado, e o pecado faz isso conosco, ele toma então uma decisão extrema, radical. Ele entrega uma carta nas mãos de Urias e envia Urias para Joabe. E nessa carta, o conteúdo da carta, como nós lemos no texto, era uma orientação de Davi, do rei de Israel, para Joabe, aquele que estava liderando então contra os amonitas, de que ele deveria colocar Urias no lugar mais perigoso, na linha de frente, onde a batalha era mais árdua, onde a batalha era mais pesada. E para nós ganharmos tempo, Urias vem a falecer, Urias vem a ser tombado por uma flecha que o atinge, e Joabe envia então um mensageiro até Davi, e chegando lá, comunica a Davi, passando um relatório de que Israel estava avançando, que Israel estava prosseguindo, mas que alguns haviam perdido a vida, e um deles era Urias. Davi, na tentativa de encorajar Joabe, porque claro, Joabe ele ficou desconfiado daquela atitude de Davi quanto a Urias, e Davi, como homem sábio que era, ele envia para este mensageiro uma palavra para encorajar Joabe. Joabe, você sabe que na guerra é assim mesmo, nós perdemos, mas coragem, ânimo, nós precisamos avançar. Passado o luto de Urias, Davi manda chamar Batseba e se casa com ela e toma ela como esposa, e ela permanece com ele no palácio. Pois bem, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Está escrito na palavra do Senhor, em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, que aquilo que nós semearmos para a carne e semearmos na carne, nós colheremos para a destruição e colheremos para a perdição eterna. Mas aquilo que nós semearmos no Espírito e para o Espírito, nós vamos colher para a vida eterna. E Davi, na sua loucura, no seu devaneio, ele ficou completamente extasiado por esta situação, a ponto de, durante todo este processo que estamos aqui nesta noite recebendo da parte de Deus, em nenhum momento ele pensou: será que isso está agradando a Deus? Será que isso vai agradar ao Senhor? Será que de fato eu estou fazendo a coisa certa? E quantos casais e quantas famílias hoje, nesse exato momento, estão em pé de guerra, estão debaixo de lutas, estão vivendo pesadelos, estão vivendo
sob uma nuvem negra, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque suas mentes se tornaram reféns e escravas de si mesmas, das obras da carne, e o diabo acabou entrando em muitos relacionamentos. Nós estamos vendo aqui um retrato falado de alguém que conhecia Deus, de alguém que andava com o Senhor. No entanto, ele, na sua loucura, e nós sabemos que um homem, uma mulher, atraído por uma cobiça, por uma compulsão de um desejo de cobiçar a mulher alheia, de cobiçar o homem alheio, quando o pecado entra nos olhos e atinge o coração como uma flecha mortal e gera morte, este homem, esta mulher, pode perder o juízo, pode perder a sanidade, e foi isso que aconteceu com ele, o levando a mentir, o levando a se deitar com a mulher de um outro homem, seu próprio guerreiro, homem de confiança, o levando a matar esse homem, a praticar um assassinato, e depois a insistir na sua mentira, a esconder o seu pecado, a ponto dele, escrevendo o Salmo de número 51, ele declarar que enquanto ele não confessou os pecados dele, a sua alma se entristecia, porque de noite Deus pesava a sua mão sobre ele, e grande angústia ele experimentou. E os efeitos disso, as consequências do pecado no casamento, as consequências do adultério no casamento, quais são? Além de nós termos a nossa vida dilacerada, um casal para um lado, outro para o outro, os filhos espalhados, as consequências danosas, como nós lemos nas estatísticas, no início da leitura que eu li, na vida de Davi, o que aconteceu com ele? Nós vamos ver que nada fica em oculto aos olhos do Senhor, conforme está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, que nos diz que nada em toda a criação está encoberto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes e cristalinas diante do Senhor. E Deus, que viu o pecado de Davi e se desagradou da sua atitude, convoca, chama o profeta Natã. E o profeta Natã vai então até o palácio e se apresenta diante do rei. E ele chega para o rei, e ele ali, usando de uma história, ele se aproxima e ele diz para ele: rei, havia um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha, e esta cordeirinha era tudo o que ele tinha, a ponto de tomá-la no braço e de cuidar dela. Porém, um homem rico, poderoso, que tinha muitas cordeirinhas, ele tomou esta cordeirinha deste homem pobre para si,
e fez mal para este homem pobre. Eu estou aqui encurtando para nós caminharmos para uma conclusão. E fez mal para este homem pobre, tirando a única cordeirinha que ele tinha. E Davi, e aí o profeta Natã se volta para ele e diz para ele: o que o senhor acha que nós devemos fazer com este homem? E Davi ali, bastante irritado, bastante não satisfeito com aquilo, ele como rei, ele diz: vamos matar este homem. Quando o profeta Natã diz para ele: você é este homem, você é este homem, e ali revela toda a verdade daquilo que ele havia praticado. Então Davi cai em si: pequei contra o Senhor. E ele se ausenta, e ele se recolhe, e ele chora na presença de Deus por 7 dias, na tentativa de mover a mão do Senhor para que preservasse o filho da relação do adultério com Batseba. Mas o profeta havia dito para ele que ele estava perdoado, porém o filho do adultério seria morto, e a espada jamais se ausentaria de sua casa, de sua família, por conta de um adultério, por conta deste pecado. E Davi permanece por 7 dias e ora na tentativa de mover o Senhor, mover a mão de Deus, alcançar as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Ao ouvir a voz dos seus auxiliares, dos seus conselheiros que estavam ali, num determinado momento, ele suspeitou que o menino que a criança tivesse morrido. E ele levanta-se e ele pergunta acerca da criança, e ali seus conselheiros dizem que realmente a criança morreu. Ele então toma banho, se perfuma, vai, come, e ali seus conselheiros perguntam para ele por que ele havia tido aquela atitude, permanecido durante todos aqueles dias em jejum, em oração, e quando a criança morreu, então ele toma aquela postura e ele disse: enquanto a criança estava viva, eu clamei ao Senhor, mas agora o que poderei eu fazer? Irei eu ressuscitá-lo? Mas a partir de então, a partir daí, sua vida nunca mais foi a mesma. Sua comunhão com Deus nunca mais foi a mesma. Ainda que Deus tivesse o perdoado, mas sua intimidade com o Senhor, e nós vemos isso claramente no Salmo 51, quando ele clama ao Senhor por sentir a dor do pecado, por sentir o peso da angústia, porque o pecado faz isso, o pecado nos suja, o pecado ele nos leva para a sarjeta da imundícia. Ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, tira de mim tudo, mas não tira o teu Espírito. Traz de volta a alegria da salvação. Ele relata nesse salmo aquilo que ele viveu por conta do pecado do adultério. Mas não é só isso. O profeta Natã havia dito para ele, como mensageiro de Deus, que a espada jamais se ausentaria de sua casa. E nós vamos ver que isso começou a se cumprir na vida dele. Nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor.
nós vamos ver que um dos seus filhos, Aminon, viria a deitar-se com Tamar. Eram irmãos. E este filho, seguindo os conselhos de um amigo ímpio, de um amigo que não temia a Deus, cuidado com os amigos dos teus filhos. Nós precisamos nos atentar com as amizades dos nossos filhos. E um amigo de Aminon aconselha ele a forjar uma situação, porque ele desejava muito Tamar, ela era muito bonita, ela era linda, e ele queria ela. Então esse amigo ímpio, esse amigo sem escrúpulos, esse amigo maldoso, esse péssimo conselheiro, ele instiga a maldade no coração deste filho do rei Davi. E diz para ele: finja que você está doente, foge uma situação, crie ali uma mentira e chame ela para te servir. E foi isso que aconteceu. E quando ela vai servi-lo, quando ela entra no quarto e chega próximo, ele a pega pela mão, sendo mais forte, a domina, e ela diz para ele: não, meu irmão, não faça isso comigo, porque isso seria terrível para você. Você sabe das consequências, seria terrível para mim. E ele, ali ensandecido, nocauteado pela cobiça dos olhos, pelo desejo do pecado que nos atordoa, que nos domina, que nos torna cegos, se nós não estivermos vigilantes, atentos, vivendo uma vida constante no Espírito, ele então se entrega e se torna um escravo do pecado e domina sua irmã e deita-se com ela. E pratica um mal contra ela e violenta ela. E ali tira a virgindade de sua irmã, daquela jovem. E ela estava com uma túnica longa, comum às meninas virgens daqueles dias, uma roupa típica que a mulher usava naqueles dias. Então, quando ela abre a porta do seu quarto ali dele, porque ela foi convidada para sair, e como ela não quis sair, ele chama, então Aminon chama um ali dos seus auxiliares, de seus servos, e pede para que expulsasse ela de lá. Ela corre então pelo palácio, e ali Absalão, seu irmão, a vê e diz: minha irmã, você estava com seu irmão Aminon. O que foi que ele lhe fez? Ele é seu irmão, calma. E o único registro que nós vamos encontrar na palavra de Deus em relação à atitude que este pai, este rei teve, foi que ele ficou profundamente indignado. Mas apenas isso. Um tempo depois, Tamar foi morar na casa de Absalão, e Absalão nunca esqueceu aquilo que o seu irmão Aminon havia feito com sua irmã. Ele então decide matar o seu irmão, e ele cria uma situação, ele oferece um grande banquete, e ele pede autorização do pai, depois de 2 anos, e o pai, um pouco desconfiado, um pouco inseguro, esta é a palavra melhor que cabe nesse momento, ele pergunta: mas por que você quer que Absalão vá? E que
que Aminon vá. E ali Absalão consegue a autorização e Aminon vai. E Absalão então consegue matar o seu irmão. Nós vemos nisso tudo que nós, nesta noite, estamos recebendo da parte de Deus as consequências do pecado na família de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Um homem que escreveu a maioria dos salmos. Um homem que tinha intimidade com o Senhor. E como se tudo isso não bastasse, como o profeta mesmo havia dito para ele, que a espada não se apartaria da casa dele, este filho Absalão, que vinga a irmã Tamar, matando Aminon, numa conspiração, autorizando os guardas a matá-lo, este mesmo filho, tempo depois, viria a conspirar contra o próprio pai, contra o próprio Davi, querendo matá-lo e querendo tomar o reinado dele. Que tudo isso fique para nós nessa noite como uma lição da parte do Senhor, que nós estamos em guerra, e quem está em guerra não pode ficar no palácio dormindo. Quem está em guerra não pode ficar no palácio deitado na cama. Quem está em guerra não pode ficar passeando no terraço. Porque nós temos visto, você tem sentido na pele, não é verdade? Eu tenho sentido na minha carne, como pai, na minha família, as lutas, as opressões que nós sentimos por parte do inimigo para querer destruir as famílias. Porque a família é projeto de Deus. A família é bênção de Deus na terra. Uma família bem alicerçada é canal de Deus na terra. Um casal unido, um casal bem alicerçado, um casal que anda em comunhão, que anda em unidade, que vigia pelos filhos, que vigia pelo casamento, um casal que satisfaz as expectativas de Deus, uma família que agrada ao Senhor, é uma família que dá muitos frutos, é uma família que glorifica o nome do Senhor. E por fim, Joabe mata o filho de Davi, Absalão. Todos esses efeitos desastrosos sobre a vida deste rei, porque ele não vigiou os olhos dele, porque ele não guardou o coração dele. E é um perigo. O maior perigo é o perigo que nós desprezamos. O maior perigo no nosso casamento, o maior perigo no casamento, o maior perigo no relacionamento matrimonial é aquele que nós sabemos que todos os dias bate a porta do nosso coração e que nos diz: briga com a tua mulher, ofende a tua mulher, desrespeita o teu marido, provoca ele, excita a ira. E nós
aceitamos este convite e abrimos a porta do nosso coração para esse invasor, para esse intruso, para esse inimigo, e damos lugar para ele, e damos acolhida, e o hospedamos na nossa casa, e fazemos dele um amigo na mesa do café da manhã, do jantar, do almoço, quando vamos nos deitar. Não, nós não podemos receber esses intrusos na nossa casa. Vamos dizer não para esses inimigos do relacionamento, para esses inimigos da família. Vamos estarmos mais atentos. E eu quero fechar aqui essa pregação com uma palavra dirigida para você, homem, para você, mulher. E quando eu faço isso, eu estou dirigindo essa palavra em primeiro lugar para mim. Nós temos visto as estatísticas que mostram que o número de adultérios nas famílias evangélicas é igual ao número de adultérios nas famílias do mundo. Nós, nesta noite, nós pudemos, à luz da Bíblia e com um olhar para a Bíblia, ver que é possível sim cairmos em adultério, porque um homem de Deus caiu, porque não vigiou sua vida. Por isso, a palavra do Senhor vem para nós nos unirmos mais com o nosso cônjuge, nós estabelecermos mais vínculos com o nosso cônjuge, nós investirmos no relacionamento amoroso, no relacionamento íntimo, no relacionamento afetivo, no relacionamento do carinho, do respeito, da honra, do investimento, para que assim, você homem, você mulher, você casal que me ouve, você família que me ouve nesta noite, nós estejamos plenamente satisfeitos, porque Deus nos reservou este banquete que é o casamento. Vamos nesta grande guerra contra a família, vamos ocupar os nossos lugares. Você papai, você mamãe, você esposa, você marido, com as nossas armas espirituais, que são extremamente importantes e vão à frente e nos dão a vitória. Mas não podemos nos esquecer também que a nossa vida ela não é só espiritual, ela é material, e para isso nós precisamos cuidar muito bem da nossa família, cuidar muito bem da nossa esposa, sendo bons maridos, carinhosos, afetivos, que tratam bem nossas esposas, como a Bíblia nos recomenda. É fácil fazer isso? Não foi fácil para Cristo se entregar naquela cruz, mas Ele o fez. Não foi fácil para os apóstolos cumprirem a missão deles, mas eles o fizeram. E agora é a nossa vez, e nós temos uma missão. Se a nossa família cair, se a nossa família fracassar, nós teremos fracassado. Mas se a nossa família ficar de pé, se o nosso casamento ficar de pé, se os nossos filhos receberem a instrução nossa e verem em nós o bom exemplo que nós estamos transmitindo com a nossa vida, porque nossas palavras gritam, mas o nosso exemplo arrasta nossos filhos
crescerão na presença do Senhor. Estamos em guerra, sim, mas esta guerra é para nos fortalecer. Por isso, vamos investir no culto doméstico, vamos investir no devocional para a família, vamos investir na oração juntos, o homem e a mulher, o casal, os filhos, e assim nós vamos colher os frutos disso e não vamos sofrer as consequências que Davi sofreu por não ter vigiado a sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, nós te louvamos por esta palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude como família a nós sairmos do campo da teoria e nós entrarmos no campo da prática, que o Senhor nos ajude a nós sermos semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre o fundamento da palavra, sobre o fundamento da rocha, porque a sua casa permaneceu de pé diante da tempestade, diante das ondas bravias. Sustenta a nossa família, fortalece a nossa família, fortalece os pais, fortalece as mães, fortalece os casais, fortalece os filhos, fortalece o culto doméstico, fortalece a vida de oração da família, nos fortalece, nos guarda de nós mesmos, nos guarda, Senhor, da nossa zona de conforto, nos guarda de nós permanecermos distraídos no momento de guerra, porque ao longo de toda a vida de um casal, ele enfrenta guerra. Ajuda as famílias, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É a nossa oração pela família desta igreja, pela família do Brasil, pela família das nações. Fortalece os casais, fortalece a vida amorosa de cada casal. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Se você pode, aí na tua casa, bata palmas para o Senhor.